Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na sua maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário. E RF Sul, seu concessionário Volkswagen Caminhões. Pelas linhas da Delta Center Brasil Telecom, vamos a Porto Alegre, onde está o filósofo Lúcio Pachter. Bom dia. Bom dia, Delor. Hoje aqui em Porto Alegre eu recebo cerca de 60 colegas filósofos clínicos de todo o país, de Manaus até a região da Campanha, lá Bagé, sul do Rio Grande do Sul, centro do estado também. São colegas que vêm aqui para uma semana de estudos no Instituto Pachter. Nós estamos trabalhando casos clínicos, estágios, então são colegas que se dividem em grupos com professores de vários centros de formação do país e durante uma semana trabalham direto os casos clínicos. A Delor, há cerca de 15, 16 anos, quando eu iniciei esse trabalho, que hoje envolve filósofos de todo o país, que é a filosofia clínica, uma das coisas que mais enfrentei nesses anos todos foi a verdadeira indústria que existe em torno da loucura. Assim como a gente tem nesse país indústria de ensino, indústria de remédios, o próprio comércio se tornou uma indústria política, nós temos também uma indústria médica, toda ela voltada para a loucura. Para muitas pessoas é interessante que exista um conceito como a loucura. Para muitas pessoas isso dá renda, dá lucro, e é uma grande falta de ética, no mínimo, afora toda a incompreensão em torno do assunto que cerca a loucura. Olha, um filósofo chamado Michel Foucault, né, escreveu uma obra belíssima chamada A História da Loucura, na qual ele trabalhou os textos da época, na Idade Clássica, e mostrou que a loucura surgiu muito mais como uma causa política. Era muito mais interessante ao governo desacreditar certas pessoas, era muito mais interessante a uma sociedade desacreditar certas pessoas do que trabalhar com as ideias delas, muitas vezes incômodas. Mas não só, muito antes dele, um outro filósofo chamado Erasmo de Roterdã, lá em 1509, ele surgiu com uma obra chamada O Elogio da Loucura, na qual ele mostra que os verdadeiros loucos não são aqueles que estão no hospício. Esses talvez sejam os mais sensatos, os mais razoáveis de todos. Quer dizer, um camarada que trabalha no algo que ele não gosta, casou com uma mulher que não ama, não tem nada a ver com ele, tolera o casamento até por conveniência e tal, na rua olha para outras mulheres, não gosta da família que tem, não gosta da sociedade, mata o tempo com jogos como paciência, tentando que a vida passe logo. Esse sujeito poderia ser dito normal? Será que se houvesse esse conceito de loucura, não estaria aí o verdadeiro louco? Aquele que vai matando a vida? Muita gente trabalhou isso, viu, Adelor? Teve um grande terapeuta chamado Erich Fromm. Ele tem uma obra belíssima chamada The Sane Society, que é de 1955, essa obra, em que ele fala assim: puxa vida, será que ao invés de a gente tentar entender uma pessoa como normal ou anormal, será que a nossa sociedade pode ser dita normal? Ele até dá um exemplo do supermercado. Ele diz que provavelmente um homem feliz é aquele que vai ao supermercado no carro do ano, o melhor carro possível, e lá ele pode encher o carrinho com tudo aquilo que ele quer. Ele diz: isso é ser normal? Quer dizer, o sujeito vai tentando aliviar suas ansiedades, preenchendo com coisas que nunca vão preenchê-lo, e vai ficando cada vez mais vazio e vai precisando de mais daquilo que ele acha que vai completar alguma coisa. Onde está a verdadeira loucura, se é que ela existe? Aqui, claro que eu não estou me referindo àquelas pessoas que têm certas questões químicas e que precisam de medicação, porque senão colocam em risco a própria vida, a vida de outros. Não estou falando disso. Eu estou falando no sentido ético, no sentido comportamental e no sentido das ideias. Quer dizer,
tratar alguém e chamar alguém de louco, se é que existe uma loucura, é quem está fazendo isso. Afora tudo que gera em torno da questão. Olha, tem uma obra belíssima, eu gosto muito dessa obra, é do Victor Hugo, um escritor francês, chamada Os Miseráveis. Nesta obra, que é de 1860 e poucos, ele coloca um personagem chamado Jean Valjean, que é preso. E naquela época na França, os grilhões, as correntes, não eram colocados no pé, mas na garganta. Então, quando o homem saía da cadeia, da prisão, ele tinha cicatrizes horríveis no pescoço, visíveis, dos grilhões. Aí ele ia pedir um emprego numa padaria, numa quitanda, o dono olhava para ele e dizia, não vou te dar emprego, você já esteve preso, só que ele agora teria que pagar o resto da vida por algo que ele já pagou, de certa forma, bem ou mal. Muitas pessoas que são taxadas de loucas, elas passam depois por chantagens existenciais tremendas. Eu, você, qualquer outra pessoa, nós podemos ter faniquitos, gritar, brigar com as pessoas. Essa pessoa não pode mais, porque se ela fizer isso, o que vão dizer? Olha, você não está bem, você está alterado, você precisa tomar remédio, você é louco. Quer dizer, essa pessoa passa agora a sofrer uma chantagem tremenda. A vida já é complicada muitas vezes para todos nós. Imagine para essa pessoa, então, como vai ser. Eu acho tremendamente injusto certos rótulos. Cada um de nós, e qualquer um de nós, dependendo da vida que leva, pode passar por estresse, pode passar por períodos em que vai ficar aéreo, fora do ar e precisando até de medicação, e isso não faz de nenhum de nós louco. Sabe, o mundo não é uma maravilha hoje, e a gente está fazendo cada um o que pode. E acho que o que nenhum de nós precisa é de um rótulo como esse. Então, Adelor, é isso que os filósofos clínicos hoje estão trabalhando aqui em Porto Alegre, colegas do país inteiro. Quem quiser ver as fotos, elas estão na internet, é só acessar www.filosofiaclinica.com.br e vai ver esses colegas de todo o país trabalhando. Hoje à noite já teremos depoimentos de vários filósofos lá na página. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Na verdade, ninguém precisa de rótulo nenhum, né? Ninguém deve rotular ninguém, não. Tem coisa pior do que você iniciar uma conversa e alguém já te rotular. É que você é assim. E, a partir daí, imagina tudo que você vai dizer e que você vai dizer que você é assim. E aí acabou a conversa. Rótulo é um negócio terrível, né? E Adelor, imagine isso, às vezes você chega para conversar com uma pessoa e ela já nem, o seu discurso já nem vale mais, porque ela já desacreditou antes mesmo de conversar com você. Porque ela já te rotulou. Pois é, e num país como o nosso, que tem um senador que faz o que nós estamos vendo e ainda tenta nos passar uma ideia de que não há nada de errado com isso, e muitos acreditam, muitos deixam de acreditar, muitos fazem como ele, muitos negam. O que nós poderíamos taxar dentro de tudo isso? O que é loucura e o que é sanidade? Que loucos somos nós, né? Pois é, às vezes a coisa se investe de um jeito que nós ficamos nos questionando. Obrigado, Rei, pelo bom ouvido, Lúcio. Tenha um bom dia, boa semana e até quinta-feira. Até quinta. Opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário. E RF Sul, seu concessionário Volkswagen Caminhões.